dia, gente, tudo bem? Nós vamos agora começar a nossa revisão da primeira avaliação, né, lembrando os assuntos que nós estudamos aí durante esses nossos meses. E a gente começa justamente pela genética, para o descobrimento de várias outras técnicas, né, e a gente viu que Mendel é considerado o pai da genética. Nós vamos relembrar agora aqui nessa nossa revisão. Primeira coisa que nós vamos relembrar, um poema que eu coloquei para vocês lá no início, que ele diz assim: por de tudo fica um pouco de teu queixo no queixo da tua filha. É um poema de Carlos Drummond de Andrade. E o que significa isso? Por que nós somos parecidos com nossos pais? Porque também que pais que têm a coloração normal, às vezes têm filhos que são albinos. Como é que isso pode acontecer? Então a genética ela vai poder explicar tudo isso para a gente. Primeiramente, vamos relembrar quem foi Mendel. Mendel foi um monge que estudou botânica e também ele estudou matemática, meteorologia. Ele era austríaco e ele, quando também estudava lá a questão da teologia, pôde praticar, né, os estudos com as plantas, porque Mendel tinha esse interesse de descobrir como é que havia essa transmissão das características e ele acertou em cheio. E vocês vão lembrar que Mendel utilizou, né, a ervilha para esse processo, porque era um organismo mais simples, né, do que um animal, do que um cachorro e um gato, para ele poder verificar assim, a transmissão das características. Tá certo? E ele analisou um par de fatores. E ele descobriu que isso era responsável pela transmissão das características. O que Mendel não sabia é que esses fatores, na verdade, eram genes. Genes que nós estudamos, que são aqueles pedaços dos cromossomos, né, do DNA, que vão conter informação genética. Tá? Então, lá nos genes é que vai ter a informação que vai ser responsável por essa transmissão para os nossos descendentes. Por isso que nós temos características do nosso pai e da nossa mãe. O que Mendel percebeu? Que algumas características, elas desapareciam. Então, ele chamou essas características de recessivas, porque elas eram mais fracas, digamos assim. E outros permaneciam. E essas características que permaneciam, ele chamou de dominante, porque elas, assim, seriam mais fortes. E ele cruzou nessas plantas e ele vai encontrar plantas com essas características. Quando ele cruzou, ele percebeu que as cores verdes voltaram. Então, por isso, ele vai caracterizar, né, essas características como recessivas. Tá? E ele encontrou uma proporção aqui de 3 sementes amarelas para uma semente verde. Né? Vocês vão lembrar um vídeo que nós vimos na sala que Mendel também era um matemático, por isso que ele pôde assim, ter essas conclusões mais precisas desse processo. O que a primeira lei de Mendel fala para a gente? Ela fala que cada característica é determinada por um par de fatores, que são os genes, que vão se separar durante a formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Então, ele concluiu que durante a formação dos gametas, isso vai se separar. Cada característica, ou cada gene, vai para um gameta. Isso vai ser distribuído conforme a de novo indivíduo. Tá? Então, esses fatores que Mendel fala são os genes, que ele não sabia naquele momento o que era, por isso que ele colocou esse nome. Mendel cruzou sementes que eram verdes com sementes amarelas. Essa geração ele chamou de geração pura, ou geração parental, que eram as sementes que eram homozigóticas. Primeira geração, todas elas foram amarelas, só que elas tinham características, eles tinham os 2 genes, por isso que elas são chamadas de heterozigóticas. E quando ele usou essas sementes, ele encontrou novamente sementes amarelas e sementes verdes. Então ele pôde perceber que assim acontece também com a gente. Essas características elas vão ficar escondidas, ficar guardadas, assim, elas podem tornar. Como vocês veem aqui nessa imagem. Então você tem a geração P pura
né, as sementes amarelas, que são dominantes, com as sementes verdes, que são recessivas. Na primeira geração, ele encontrou indivíduos zigotos e que eram amarelos. Quando ele cruzou essa geração F1, ele encontrou sementes amarelas, na maior parte, e sementes verdes na quantidade. Sendo que as sementes amarelas elas podem ser totalmente dominantes ou elas podem ser também heterozigotos. Tá? Então, isso foi a conclusão do experimento de Mendel e verificar como é que as características podem ser transmitidas ao longo das gerações. Outras características que podemos observar na doença completa, na questão de doença chamada polidactilia, que vocês vão observar, já podem ter observado uma pessoa que vai possuir mais de 5 dedos. O lobo da orelha, que é essa partezinha aqui da orelha, que ele pode estar grudado ou pode estar solto. Tá? A capacidade de dobrar a língua. Muitas pessoas não vão conseguir, porque também isso é questão de dominância completa. E também o albinismo, que é a falta de pigmentação na nossa pele. São alguns exemplos que no livro de vocês também estava demonstrando isso. Nós visualizamos o heredograma. O heredograma é uma forma de mostrar as relações entre as pessoas de uma família. Lembrando que está destacado de preto aqui são os indivíduos afetados por uma doença, por uma característica, e esses que não estão destacados, que não estão pintados, eles são os indivíduos normais. Eles vão receber numerações, e a partir desse tipo de representação gráfica, a gente pode concluir se uma doença pode ser recessiva, se ela vai ser dominante, se ela vai afetar mais homens e mulheres e assim por diante. Tá? Esse é o heredograma mostrando aqui 3 gerações de uma determinada família. A gente também tem a probabilidade aplicada à genética. Né? Lembrando que Mendel foi um cara que também era matemático. Então a gente tem a regra do E, quando algumas informações elas estão dependentes umas das outras. Né? Por exemplo, eu quero saber se é uma criança do sexo masculino e vai nascer com albinismo, então obrigatoriamente eu tenho que multiplicar essas informações, ou se for a regra do ou, quando essas condições elas se anulam, né? Se for ou homem ou mulher, se for ou albina ou normal, então quando tiver essa condição de anular um ao outro, eu vou ter a questão da soma, tá certo? A partir desses experimentos de Mendel, a gente pôde ter um grande avanço com a questão também da biotecnologia. Então, Mendel abriu um leque para a humanidade, a partir do ponto que ele acertou como é que as características são transmitidas para as próximas gerações. Então, a biotecnologia é essa área da ciência que vai envolver a tecnologia, que vai desenvolver técnicas, conhecimentos, para utilizar, né, os seres vivos ou partes deles também para que a gente possa obter produtos. Né? A gente viu aí muito sobre a questão dos transgênicos que foi devido a esse avanço da biotecnologia. E essas, né, eu sei que vocês ano que vem ainda vai ter um tempinho para vocês, mas essa é uma das áreas que o Enem adora falar para a gente. Nós temos o quê? Os biocombustíveis, a questão do álcool, nós temos a questão da biorremediação, que é a utilização de seres vivos para a limpeza, né, de certos locais. Nós temos a questão da agricultura. O Brasil ele é um forte produtor agrícola com uma área muito forte para produtos transgênicos, também animais transgênicos. A seleção genética, né, também é uma área muito forte no Brasil, a pecuária. Então, são setores da biotecnologia que foram possíveis graças ao estudo de Mendel. Tá certo? Nós também vamos utilizar a questão da alimentação, algumas bebidas, né, o iogurte e os derivados do leite, né, os queijos e tudo mais. E também na questão de medicamentos. Né? Esse medicamento aqui que está na imagem para vocês é um exemplo também da utilização de antibióticos, né, para que a gente possa ter a utilização de seres vivos para nos auxiliar. Né? E no supermercado também tem alguns iogurtes que vão ajudar a gente
quando existem aqueles problemas de aquele intestino preguiçoso, né? Então é mais um exemplo da biotecnologia para a nossa saúde humana. Uma outra técnica que nós falamos bastante, né, e é muito útil para a gente hoje, é a questão da eletroforese, né, que é para utilizar na questão de teste de paternidade e também na questão da perícia criminal. Quando você vai pegar um fragmento do DNA e vai colocar numa plaquinha, vai conter um gel e vai expor isso a uma carga elétrica. Então, quando esse DNA for exposto a uma carga elétrica, como está simbolizando a imagem, ele vai se movimentar, criando fragmentos. Tá? Então, cada vez, quanto mais distante, mais fragmentos de DNA ele vai ter. E o que vai ser possível com esses fragmentos? Vai ser possível a comparação dessas bandas, que nós vamos chamá-las assim, de DNA. E assim os cientistas concluíram que é possível comparar e chegar a uma conclusão precisa de quem pode ser um possível pai ou de quem pode ser um possível criminoso, né? Então existem várias séries na Netflix e tudo mais falando sobre essa questão da investigação criminal. Isso são exemplos muito práticos do nosso dia a dia. Aqui a imagem real, né? Nos livros e nos exercícios utilizamos imagens mais tranquilas, né, do que isso, e essa aqui é a imagem real, mas que os cientistas, né, os laboratórios vão comparar e assim poder chegar numa conclusão realmente bem embasada. Tá? Então aqui o teste de paternidade, um exemplo, você vai ter a mãe e o filho, né, e com o suposto pai você vai comparar as bandas e assim a gente percebeu que é conforme a quantidade, né, aquele pai que possui mais bandas semelhantes do filho, ele vai ser considerado, vai poder ser determinado como o pai. Tá? Então, graças a estudos de Mendel, foi possível chegarmos a esse tipo de conclusão nos nossos dias atuais. Também foi possível o estudo do Projeto Genoma, que é um estudo que começou lá nos anos 90 com o intuito de saber, de mapear, né, o código genético humano. Para que isso? Para poder desvendar ou estudar possíveis doenças, né, ter realmente um conhecimento de toda a informação genética do ser humano. Claro que isso é um estudo muito difícil, porque o genoma humano apresenta 3 bilhões de pares, de bases, né? Então é muita informação que precisa ser encontrada. E o que os cientistas perceberam? Que 3% corresponde aos genes, ou seja, aquela área onde vai ser realmente, onde vai conter uma informação que seja legítima. A maioria dessa informação não vai ter uma utilidade para o nosso corpo. Mas os cientistas também querem saber por que a maior parte dessas nossas bases não vão conter uma informação genética. Tá? Mas esse é o projeto Genoma Humano, que tem como objetivo mapear o nosso código genético. Um outro processo é a seleção artificial. Isso já nossos avós, nossos pais faziam isso, e nós fazemos isso, nem que seja intuitivamente, que é selecionar aqueles melhores indivíduos. E aí, com a adaptação desses seres aos diversos locais do mundo, você vai tendo a criação de novas raças. Isso aqui você vai ter o surgimento, né, que possibilitou o surgimento de novas espécies, mas, por exemplo, aqui o cachorro, né, que é o Canis familiaris, você vai ter o surgimento de novas raças. Todos eles são a mesma espécie. Mas por que são totalmente, ou são bem diferentes? Porque você vai tendo adaptações desses seres e também a seleção artificial, né, selecionando os melhores e assim criando outras variedades que estão dentro da mesma espécie, que é o cachorro ou Canis familiaris. Tá certo? Os transgênicos, né, nós fizemos bastante exercício sobre eles e também são questões que têm muita frequência no Enem. O que são os transgênicos? Transgênico é quando você insere o material genético de um outro indivíduo, de outra espécie,
tá? Por exemplo, aqui no vegetal ou numa bactéria, e você vai caracterizar isso como produto transgênico. O Brasil vai trabalhar muito com a soja, o algodão, né, o milho, são produtos transgênicos que o Brasil é campeão no trabalho com eles. Tá? Então você insere material genético de uma outra espécie, no vegetal, na bactéria, no besouro, né, nós vimos vários exemplos, isso vai caracterizar os produtos transgênicos. Tá? Então aqui o exemplo de material genético sendo introduzido aqui no tomate, tá certo? Muito semelhante aos transgênicos, nós temos a clonagem gênica. Por quê? Porque você vai inserir dentro dessa bactéria um gene específico, né, junto com esse DNA dessa bactéria, e como as bactérias se dividem muito rápido, você vai ter aí a produção de novas filhas, digamos assim, de bactérias com esse DNA que agora era o que eu queria. Tá? Então a clonagem gênica ela vai ser muito parecida com os transgênicos, porque você inseriu esse genezinho específico e essa bactéria vai se dividir numa velocidade muito grande e assim criar novas linhagens de bactérias. Os cientistas também perceberam que é possível fazer a clonagem reprodutiva. Aí vocês vão lembrar da ovelha Dolly, que nós falamos na sala de aula, e também aquela novela da Globo, né, que falou sobre o clone, né, aquele ator Murilo Benício. Né? Então, a clonagem reprodutiva ela é muito mais difícil porque você vai estar trabalhando com um ser que é formado por muitas células, um ser mais complexo. Então, você vai pegar o núcleo de uma célula do corpo, inserir esse núcleo num óvulo de uma mulher que não tenha núcleo. Esse novo óvulo ele vai ser levado ao laboratório e vai ser estimulado a se dividir, formando um embriãozinho. Aí esse embrião vai para o útero de uma outra mulher e assim ele vai dar origem a um clone. Tá? Sendo que isso é extremamente difícil. Né? Para a ovelha Dolly não foi nada fácil, mas eles conseguiram chegar nesse processo. E também tem as questões éticas, né, que envolve toda essa parte da clonagem humana. A clonagem terapêutica, ela vai tratar, né, onde você vai ter o objetivo de criar células-tronco. Por quê? Porque as células-tronco, elas têm a capacidade de se diferenciar em qualquer célula do nosso corpo. Então, a clonagem terapêutica vai ter o objetivo, né, através de uma célula humana, uma célula somática, que é uma célula do nosso corpo normal, transformar ou produzir células-tronco para o tratamento de doenças, tá? Porque elas podem se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Aliado a isso, foi possível desenvolver uma técnica chamada de vacina gênica, né? Inclusive, em algumas reportagens nós vimos, né, até na questão do coronavírus também, algumas instituições estavam tentando fazer isso. A vacina comum, você vai inserir nas pessoas o vírus e algumas vacinas, até mesmo algumas bactérias, para que o nosso corpo produza os anticorpos necessários. Na vacina gênica, você vai pegar o gene que é do seu interesse e vai introduzir, vai juntar isso com o DNA de uma bactéria e vai inserir, né, como uma vacina no corpo das pessoas. E aí você vai poder ter uma resposta muito mais rápida e muito mais eficiente do corpo humano. Tá? Então, essa é a diferença da vacina gênica para a vacina comum, que aqui você vai trabalhar com o gene específico para determinado assunto. E aí nós vamos chegar nas células-tronco, que vocês vão poder relembrar nas suas anotações, nos exercícios, qual a diferença das células-tronco embrionárias para as células-tronco adultas. Né? Nós vimos que existe um tipo de célula-tronco que ela vai ser muito mais eficiente, porque ela vai poder se transformar em qualquer célula do meu corpo. Tá? Lembrando que as células embrionárias, eu vou ter que trabalhá-las, vou ter que retirá-las do embrião, propriamente dito. Células tronco adulto, eu posso tirar do fígado, lá da medula, que fica lá nos ossos das costelas, eu vou poder tirar do cordão umbilical, e elas não vão ser tão completas assim como as células-tronco embrionárias, tá? E vocês vão poder relembrar toda essa partezinha aí.
E a terapia gênica, que é a última parte desse nosso assunto, falando sobre a genética. Terapia gênica consiste em retirar, né, um gene que é normal do ser humano, inserir isso num vírus, tá, juntar num DNA viral e inserir esse DNA que foi recombinado numa célula humana novamente, para que esse DNA que contém o gene normal venha assim infectar, né, podemos dizer assim, infectar, né, o corpo dessa pessoa, tá? Então é uma forma de tentar tratar doenças, algumas doenças genéticas, especialmente aquelas hereditárias, tá? De uma forma inovadora, tá? Então isso é o que nós chamamos de terapia gênica, que também foi possível graças aos estudos de Mendel, certo? E por último, né, nessa revisão, nós vamos falar dos ciclos biogeoquímicos, como é que alguns elementos vão circular entre o nosso corpo e a natureza. O primeiro deles é a água, porque a água é super importante para nós. Ela vai conter o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo é quando essa água vai evaporar dos igarapés e rios e do próprio oceano, vai formar as nuvens e depois, né, a condensação vai transformar essas nuvens em chuva novamente. E aí, esse é o pequeno ciclo. O grande ciclo ele envolve os seres vivos, ou seja, os vegetais, os animais. Quando a gente toma água, e essa água vai sair nas lágrimas, vai sair no suor, né, quando a gente vai urinar. Então, são formas de você liberar essa água do nosso corpo. E essa água volta ao ambiente, né, vai evaporar e depois vai condensar, formando a chuva. Tá? Então, esse é o ciclo da água. Lembrando que a água também pode filtrar aqui no solo e formar os lençóis freáticos. O outro ciclo que é super importante é o ciclo do oxigênio, porque ele é o gás que vai nos permitir, né, assim, produzir a nossa energia para a gente sobreviver. Lembrando que os outros seres também vão consumir, né, os outros animais vão consumir, e até as mesmas plantas, a gente vai ver isso mais no ensino médio, elas também consomem parte do oxigênio que elas liberam para a atmosfera. Né? Lembrando que ele está bem relacionado com o ciclo do carbono, porque é necessário ter a fotossíntese para esta etapa. O ciclo do carbono ele vai envolver um elemento que vai fazer parte do corpo de muitos seres vivos, dos vegetais, dos animais, que é o carbono. Também o carbono que vai formar o gás carbônico, né, que é importante para a manutenção da temperatura do nosso planeta. Tá? Então, como é que vai ser liberado esse carbono? Através das queimadas, das erupções vulcânicas, dos combustíveis fósseis, né, dos automóveis e também da nossa respiração. Quando a gente libera o ar que entra nos nossos pulmões, nós estamos liberando assim o gás carbônico que as plantas vão captar e transformá-los em oxigênio. Tá? Lembrando que quem vai fazer mais fotossíntese são seres que vivem aqui nos oceanos, o fitoplâncton. O ciclo que é o maior e também é super importante, que é o ciclo do nitrogênio, porque ele envolve a presença de bactérias. Tá? Então, o nitrogênio que está no ar, a gente não consegue captá-lo respirando, a gente precisa da ajuda das bactérias. Então, esse primeiro processo é a fixação. As bactérias que estão no solo vão fixar e vão transformá-lo em amônia. As plantas ainda não têm capacidade de captar essa amônia, porque é uma substância ainda muito tóxica, muito forte. Então entra em ação outras bactérias, que vocês estão vendo o nome das bactérias, que vão transformar essa amônia em nitrito e nitrato. E aí as plantas vão assim conseguir captar esse nitrito e nitrato e absorver esse nitrogênio através da alimentação, quando comer os vegetais e também outros animais. E aí, outras bactérias vão transformar esse nitrito e nitrato em nitrogênio e devolvê-lo para a atmosfera novamente. Tá? Então, precisa da ajuda das bactérias para que haja o processo do ciclo do nitrogênio. E o último ciclo, que
é o ciclo do fósforo, que ele também faz parte da composição do nosso material genético. Ele, ao contrário dos outros, ele não está distribuído na atmosfera, mas ele está presente nas rochas, né? Então, por isso que ele é super diferente. Como é então que a gente vai captar? Através também dos vegetais. Esses vegetais vão captar esse fósforo, né, que vai sendo liberado das rochas, e assim nós vamos, através da alimentação, capturá-los, tá? Então, quando as rochas forem desgastadas, e até mesmo em contato com a água, né, vocês estão vendo aqui o fosfato, que vai sendo liberado na água, através do contato com as rochas, a gente vai poder absorvê-los através da alimentação, tá? Então, aqui como esse esqueminha, né, as plantas vão absorver o fósforo e os animais absorvem isso por tabela, consumindo esses vegetais. Tá? Então, o fósforo ele vai estar presente nas rochas, diferente dos outros elementos, como nitrogênio, carbono, oxigênio. E a gente percebeu também um processo chamado de eutrofização, devido à presença do fósforo de matéria orgânica na água. Então, isso pode acontecer naturalmente, mas acontece com mais intensidade no ambiente urbano devido à nossa atuação. Então, aqui você vai ter a quantidade normal de algas, né, que vão consumir o oxigênio, também os peixes, aqui é a quantidade normal. Com a população jogando esgoto e produtos fertilizantes, vai crescer a quantidade de nitrogênio e de fósforo no ambiente aquático. Esse excesso faz com que as algas possam crescer em excesso, porque elas vão ter muita comida. Como as algas vão crescer em excesso, elas vão consumir o oxigênio que está presente na água. E aí, esses animais que vivem na água, né, principalmente os peixes, eles vão morrer. E aí vocês vão poder observar que é característico do ambiente eutrofizado, o que está sofrendo eutrofização, essa característica aqui. Né? Isso aqui significa que são a presença de muitas algas, tá? Que vão estar crescendo em grande quantidade, e aí, com o passar do tempo, os peixes vão morrer devido à falta de oxigênio dentro desse lago ou dentro desse igarapé. Certo, gente? Então, a gente encerra por aqui essa nossa revisão, falando sobre a genética e os ciclos biogeoquímicos. Estudem bastante para que vocês possam tirar 10 nessa nossa prova. Um abraço, até a próxima.